O sangue deveria fluir como um rio livre, mas em muitos homens mais velhos, ele começa a encontrar barreiras invisíveis. Primeiro vem a sensação de peso nas pernas, depois pequenos inchaços, veias salientes, câimbras noturnas ou aquele formigamento persistente. O que parece apenas desconforto cotidiano, na verdade, é o retrato de algo que acontece dentro das artérias e veias, a formação de coágulos e placas que apertam a passagem do sangue. Essas obstruções não surgem de repente, elas se acumulam ao longo dos anos, silenciosas, até que um dia se manifestam em dor, cansaço ou até em riscos maiores, como trombose e derrames. E é nesse ponto que entra na informação esquecida pela maioria. Existe uma vitamina simples, estudada por cardiologistas, capaz de devolver flexibilidade aos vasos e impedir que esses bloqueios se transformem em tragédia. É como se uma peça pequena, ignorada do quebra-cabeça, tivesse o poder de salvar pernas e artérias ao mesmo tempo. Essa vitamina não atua sozinha, mas sua presença diária no organismo muda completamente o cenário. Reduz inflamações, dissolve microcoágulos e fortalece a circulação que mantém o corpo vivo e ativo. Antes de revelar como isso funciona, quero que você faça duas coisas. Primeiro, verifique se já está inscrito no canal, porque vamos explorar conteúdos que podem transformar sua saúde de forma prática. Segundo, deixe sua opinião nos comentários. Se você acredita que é possível manter as artérias limpas com escolhas naturais, escreva livre. Mas, se acha que a maioria dos homens ainda vai depender apenas de remédios, escreva remédio. Dentro de cada veia e artéria, o sangue corre como um sistema de estradas. Só que, com o tempo, esse asfalto interno pode começar a trincar. Pequenas lesões na parede dos vasos abrem espaço para que gorduras, cálcio e proteínas se depositem. Esses depósitos, conhecidos como placas, são como entulhos que estreitam o caminho por onde o sangue deveria passar livremente. O problema é que o corpo, ao tentar consertar essas falhas, pode acabar agravando a situação. Ele forma coágulos, como se fossem remendos improvisados, mas que muitas vezes bloqueiam ainda mais o fluxo. É nesse cenário que surgem as pernas pesadas, os inchaços, as dores ao caminhar ou mesmo a sensação de que falta energia. O sangue, que deveria chegar com força aos músculos e tecidos, encontra barreiras pelo caminho. E não se engane, esses sinais não aparecem apenas nas pernas, são um reflexo de como toda a circulação está funcionando. O risco maior é quando esses coágulos viajam até o coração ou o cérebro, provocando infartos e derrames. É por isso que a ciência tem investigado substâncias naturais que não apenas previnem a formação desses bloqueios, mas também ajudam a dissolver o que já está ali. Entre elas, uma vitamina em especial se destaca, e é sobre ela que os cardiologistas têm chamado a atenção. Mas antes de continuar, quero pedir uma coisa simples. Curta este vídeo, agora mesmo. Esse gesto rápido ajuda a espalhar esse conhecimento para mais homens que ainda não sabem que a solução pode estar tão perto e tão acessível. Entre tantas substâncias estudadas, existe uma vitamina que funciona como um verdadeiro engenheiro das artérias. A vitamina B3, também chamada de niacina. Poucos falam dela, mas os cardiologistas sabem o quanto é decisiva para manter a circulação viva e eficiente. O papel da niacina é duplo. Primeiro, ela ajuda a manter as paredes dos vasos sanguíneos flexíveis e resistentes. Pense nas suas artérias como mangueiras. Quando estão maleáveis, a pressão da água não causa rachaduras. Quando endurecem, basta um aumento de pressão para surgir uma fissura. É justamente nesse ponto que as placas de gordura se acumulam e que os coágulos começam a se formar. A B3 atua como um protetor, garantindo que essa mangueira interna não se torne frágil. O segundo ponto é ainda mais estratégico. A niacina ajuda a reduzir o colesterol ruim, LDL, aquele que se deposita e entope as artérias, ao mesmo tempo em que aumenta o colesterol bom, HDL, que tem a função de varrer as sobras e devolver ao fígado o que não deveria estar circulando. É como se fosse um sistema de limpeza natural, evitando que o sangue perca velocidade e que as pernas fiquem pesadas por falta de oxigênio. E os efeitos não param aí. Homens que passam a ter um consumo adequado de vitamina B3 relatam não apenas melhora na circulação, mas também mais energia ao caminhar, menos dor nas panturrilhas e até melhora na memória. Isso porque a niacina também atua no cérebro, favorecendo a oxigenação e a saúde neuronal. A fonte dela, ao contrário do que muitos pensam, não está em suplementos caros. O cardápio comum já é capaz de oferecer boas quantidades: frango, peixe, ovos e até um punhado de amêndoas, ou outras oleaginosas, fornecem doses suficientes para que o corpo se beneficie. Quando presente na medida certa, a niacina não age como um remédio emergencial, mas como um guardião, diário, discreto
mas poderoso. É ela quem prepara o terreno, garantindo que as artérias não cedam ao tempo e que o sangue continue correndo com força pelas pernas, pelo coração e pelo cérebro. Se melhorar a circulação já muda suas pernas e sua energia, imagine o impacto na sua vida íntima. No meu livro digital, Redescobrindo a Intimidade, Sexualidade Saudável após os 60 anos, eu mostro de forma prática como o sono contínuo, boa circulação e hábitos simples reduzem barreiras físicas e emocionais que minam o desejo e a conexão no relacionamento. Você vai aprender rotinas realistas, ajustes alimentares e estratégias para recuperar confiança, prazer e presença. Sem promessas milagrosas, só o que funciona no dia a dia. Acesse pelo link no primeiro comentário fixado e comece hoje a transformar sua intimidade com saúde e segurança. Se a primeira vitamina atua como guardiã da flexibilidade dos vasos, a segunda é como o pedreiro silencioso que constrói as bases. Estou falando da vitamina C. Ela é mais conhecida pelo papel no sistema imunológico, mas sua função na circulação é ainda mais impressionante e pouco divulgada. O corpo depende da vitamina C para produzir colágeno, a proteína que dá estrutura às paredes das artérias e das veias. Imagine as veias das pernas, que precisam suportar a gravidade, o peso da coluna de sangue e ainda o impacto dos movimentos do dia a dia. Sem colágeno de qualidade, elas se tornam frágeis, começam a se dilatar e, com o tempo, aparecem as varizes, os microvasos roxos e a sensação de peso constante. E não é só questão estética. Quando a rede de sustentação dessas veias cede, o sangue deixa de fluir com eficiência, acumulando-se e aumentando o risco de trombos. A vitamina C age como um reforço estrutural, mantendo as paredes firmes, resistentes e elásticas. É como trocar a fundação de uma casa antiga antes que ela desabe. Além disso, a vitamina C é um antioxidante poderoso. Isso significa que ela combate as moléculas instáveis, os radicais livres, que atacam as células dos vasos sanguíneos. Esses radicais livres são como pequenas fagulhas que, se não forem controladas, enfraquecem as artérias, inflamam os tecidos e aceleram o processo de formação de placas de colesterol. Outro detalhe essencial: essa vitamina ajuda na absorção de ferro, o que melhora a oxigenação do sangue. E sangue rico em oxigênio é sangue mais leve, capaz de percorrer longas distâncias até as extremidades sem gerar a sensação de pernas cansadas ou dor ao caminhar. As fontes estão ao alcance de todos: laranja, limão, acerola, morango, kiwi, goiaba. Mas existe um segredo que muita gente ignora: a vitamina C é instável. Ao cortar uma fruta cítrica e deixá-la exposta ao ar por muito tempo, boa parte desse nutriente se perde. Por isso, o consumo deve ser feito o mais próximo possível do preparo, fresco, natural e sem processamentos que destruam seu valor. A vitamina C, portanto, não é apenas uma aliada contra resfriados. Ela é um tijolo, essencial para sustentar o edifício da circulação, protegendo veias e artérias de colapsarem com a idade. Discreta no dia a dia, mas indispensável quando o assunto é manter as pernas fortes e livres de coágulo. Entre todas as vitaminas ligadas à circulação, poucas são tão subestimadas quanto a vitamina K. O nome pode soar técnico, mas sua função é extremamente prática. Ela é a responsável por regular a coagulação do sangue. Sem ela, cortes simples poderiam gerar sangramentos perigosos. Mas o inverso também é verdadeiro. Sua ausência ou desequilíbrio aumenta o risco de que pequenos depósitos nas artérias se transformem em coágulos mortais. A vitamina K atua como um fiscal invisível, orientando o cálcio para onde ele deve estar. No lugar certo, os ossos, o cálcio fortalece a estrutura corporal. No lugar errado, as artérias, ele vira um problema, endurecendo e estreitando os vasos, um processo conhecido como calcificação arterial. É esse endurecimento que transforma veias e artérias flexíveis em tubos rígidos, muito mais suscetíveis à formação de placas e trombos. Quando a vitamina K está presente em quantidade adequada, o cálcio permanece nos ossos, enquanto os vasos sanguíneos mantêm sua elasticidade natural. É como se ela fosse um engenheiro especializado em alocar recursos. Reforça a fundação correta, ossos, e evita sobrecarga nas paredes hidráulicas, artérias. Além disso, a vitamina K tem uma parceria estratégica com a vitamina D. Enquanto a D aumenta a absorção de cálcio, a K decide para onde esse mineral vai. Sem essa dupla, o organismo fica desorientado, acumulando cálcio nos vasos, em vez de direcioná-lo para a estrutura óssea. Resultado: mais fragilidade circulatória e maior propensão a coágulos. E onde encontrar essa guardiã da circulação? Em folhas verdes escuras como espinafre, couve, brócolis e acelga. Também está em alimentos fermentados como o natto japonês, embora este último seja menos comum na dieta brasileira. O detalhe importante é que, por ser lipossolúvel,
A vitamina K precisa da presença de gorduras saudáveis para ser absorvida. Uma salada com azeite de oliva, por exemplo, potencializa seu efeito. A falta de vitamina K pode não dar sinais imediatos, mas a longo prazo é como um vazamento oculto dentro de um encanamento. As artérias vão se deteriorando silenciosamente e quando o problema aparece, já costuma estar avançado. É por isso que a presença desse nutriente é vital. Ele mantém o sangue fluindo na medida certa, sem riscos de entupimentos ou sangramentos descontrolados. No universo da saúde vascular, a vitamina K ocupa um papel de equilíbrio fino. Não deixa o sangue grosso demais a ponto de coagular sem necessidade, nem raro demais a ponto de perder a proteção. Ela ajusta o ponto ideal, sustentando tanto a vida quanto a mobilidade. Entre todas as vitaminas que protegem o sistema circulatório, a vitamina E ocupa um lugar especial. Ela não atua diretamente na coagulação como a vitamina K, nem constrói colágeno como a vitamina C. Mas sua força está em outro campo de batalha, o da oxidação. Imagine suas artérias como canos de água. Com o tempo, pequenas partículas começam a se acumular nas paredes internas. No corpo humano, essas partículas são o colesterol LDL oxidado. O problema não é o colesterol em si, mas o que acontece quando ele sofre a ação de radicais livres. Moléculas instáveis que corroem as células e criam um terreno perfeito para placas e coágulos. É nesse momento que a vitamina E entra em cena. Ela funciona como um escudo antioxidante, neutralizando esses radicais antes que eles causem estragos. Isso significa que menos colesterol se adere às paredes arteriais, menos inflamação se instala e, consequentemente, menor é a chance de que um trombo se forme. Mas a vitamina E não para aí. Seu papel vai além da prevenção. Ela também estimula a produção de óxido nítrico, uma molécula essencial para a dilatação dos vasos. É como se abrisse espaço dentro das artérias, facilitando a passagem do sangue e reduzindo a pressão sobre o coração. Essa função é especialmente valiosa para homens mais velhos, cujo sistema vascular tende a perder elasticidade com o tempo. Outro detalhe curioso é sua ação sobre os glóbulos vermelhos. A vitamina E protege suas membranas, garantindo que circulem de forma eficiente e transportem oxigênio sem se romperem facilmente. É uma espécie de reforço na frota de transporte do organismo, mantendo o combustível vital em constante movimento. E onde encontrar essa vitamina poderosa? Em alimentos que muitas vezes passam despercebidos: amêndoas, sementes de girassol, nozes, espinafre, abacate e óleos vegetais prensados a frio, como o azeite de oliva. O detalhe importante é que a vitamina E está concentrada principalmente na gordura natural desses alimentos. Por isso, uma dieta que exclui completamente as gorduras pode acabar comprometendo a saúde das artérias, em vez de protegê-las. A deficiência desse nutriente, não. Costuma aparecer de forma repentina, mas seus efeitos se acumulam. O resultado pode ser circulação deficiente, músculos mais fracos e até maior vulnerabilidade a doenças degenerativas. É como deixar uma ferrugem avançar sem notar. Quando o dano se torna visível, parte da estrutura já está comprometida. Por tudo isso, a vitamina E é considerada um verdadeiro escudo protetor das artérias. Ela não apenas impede que as placas se instalem, mas garante que o sangue flua com mais liberdade, reduzindo as chances de entupimentos, dores nas pernas e até eventos graves como infartos e derrames. Depois de percorrermos o papel da niacina, da vitamina C, da vitamina K e da vitamina E, fica clara uma verdade que a medicina preventiva insiste em reforçar. As veias e artérias não adoecem de repente. Elas se desgastam em silêncio dia após dia. Cada coágulo que ameaça se formar, cada dor ou peso nas pernas, cada formigamento que muitos homens ignoram, é apenas o reflexo de um processo lento de enfraquecimento vascular. Essas 4 vitaminas, atuando em conjunto, formam uma espécie de rede de proteção invisível, uma rede que mantém os vasos elásticos, evita que placas se depositem, garante que o sangue flua livremente e ainda protege o cérebro, o coração e as pernas contra o maior inimigo dessa idade, a estagnação. O detalhe mais fascinante é que a solução não está em remédios inacessíveis ou tratamentos milagrosos, mas em nutrientes que a natureza colocou ao alcance das mãos. É o prato do dia que se transforma em farmácia silenciosa, e cada escolha alimentar que se acumula como investimento de longo prazo para a saúde. Dormir melhor porque o corpo não está sobrecarregado. Caminhar sem sentir dor porque o sangue circula livremente. Manter a memória viva porque o cérebro recebe oxigênio em abundância. Todos esses são efeitos de uma rotina que respeita aquilo que o organismo pede em voz baixa, mas constante. E talvez esse seja o ponto mais importante: cuidar da circulação. Não é apenas proteger as pernas ou o coração, é preservar a autonomia, a clareza mental, a força para continuar vivendo com energia e dignidade. Se você valoriza esse tipo de informação e quer continuar descobrindo caminhos naturais para fortalecer o corpo, inscreva-se agora no canal.
Assim, você garante acesso aos próximos conteúdos que podem transformar sua saúde de forma prática e acessível. Aproveite também para curtir este vídeo, porque esse gesto simples ajuda a espalhar esse conhecimento para outros homens que ainda estão presos às dores, ao cansaço e à má circulação. E não pare por aqui. Explore os outros vídeos do canal, onde você vai encontrar orientações para cuidar do coração, da mente e da vitalidade como um todo. Eu fico por aqui. Cuide-se, valorize sua saúde e nos vemos no próximo vídeo.